Chega mais na Rádio Pop. E é isso aí, gente. Já estamos com a nossa convidada, a doutora Maiara Siqueira. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Prazer Como é que estar tá aqui aí? novamente. Pois é, gente. Não é a primeira vez que ela vem aqui. Quem acompanha já viu que ela veio no mês passado, né? Isso. Conversou um pouquinho com o Vini sobre implantes, né? Isso mesmo. Foi uma conversa bem legal, mas hoje o tema é outro, né, doutora? Isso. A gente vai falar de ortodontia. Mas vamos lá, quer se apresentar de novo para o pessoal saber um pouquinho mais de você? Joia, eu sou a doutora Maiara Siqueira. Eu sou graduada em ortodontia, né? E essa é a minha especialidade, então eu tô em casa para poder falar para vocês. Então, olha, gente, se você tem alguma dúvida também, pode mandar pra gente, tá? 1231089090 é o nosso número. Então, a doutora Maiara Siqueira já se apresentou um pouquinho, mas agora eu vou falar pra você o que é a ortodontia de verdade. Tem tipos diferentes? E se tem tipos diferentes, pode falar quais também. Joia, a ortodontia em si é uma especialidade da odontologia, né? Que ela visa mudar a posição dentária, melhorando assim a qualidade de vida do paciente, né? E a estética também. Eu falo com o microfone desligado, gente. Mas tem tipos diferentes? Joia, a gente tem vários tipos diferentes de aparelho. A gente tem os aparelhos metálicos, né? Que são aqueles que troca a borrachinha que todo mundo conhece. Aqueles bem fixos, Isso, tem o aparelho autoligado, que é o aparelho fixo também, que tem uma tecnologia diferente. O fio dele é termoativado, então a gente pode fazer a curvatura que for, que na temperatura da boca esse fio vai ser ativado e vai promover uma movimentação muito mais rápida. Livre de atrito. Que legal, porque eu não sabia. o diferencial dele também é na peça dele, não só no fio. Então, porque a gente tá sempre acostumado a ver, por exemplo, assim, esses que você falou da borrachinha, né? Até que tem os adolescentes que ficam doidos ali, trocando cores e tudo mais. Esse outro eu não sabia da existência. Ele é mais, vamos dizer, adaptável também? Isso, ele promove uma movimentação mais rápida porque a gente ganha espaço onde não tinha. Então, essa tecnologia dele veio para acrescentar a odontologia em si, né? Olha só, que legal. É pra pessoa ficar mais saudável, mais tranquilo, porque tem muita gente que tem medo também de colocar, no caso, o aparelho, né? Isso, e tem muita gente também que coloca já pensando em tirar, não vê a hora de tirar. Ai, então, para não. esses, costuma ser bem mais rápido. E fora eles também, a gente também tem o aparelho alinhador estético, né? Que são uma série de moldeirinhas que elas são pré-fabricadas, né? E a gente consegue já estipular como vai ficar o final do tratamento, isso tudo de maneira digital. Esse que você falou agora, seria aquele tipo invisíveis? Isso, são os alinhadores invisíveis. Eu sempre vejo assim. Você pode falar um pouquinho mais dele pra mim? Porque assim, eu tenho curiosidade, né? Porque, assim, não acho que meus dentes são assim tão fora do padrão, mas talvez não seja caso de aparelho, alguma coisa. E eu sei que esse ele faz um alinhamento mais prático, vamos dizer, né? Joia, ele é bem prático, até porque quando o paciente já chega querendo fazer esse tipo de aparelho, né? A gente vê a possibilidade de estar fazendo, faz o planejamento, nesse planejamento é feito um escaneamento oral, é enviado para a empresa, a gente faz junto com a empresa que fabrica os alinhadores na impressora, né? O planejamento de como vai ficar o resultado final do caso, então a gente consegue mostrar e planejar tudo de forma 3D para o paciente ver como ele está, e mês a mês, moldeira a moldeira, placa por placa, como vai ficar o resultado final. Então você consegue ver, assim, aos pouquinhos, porque eu já vi que são trocas, né? Você não vai usar o tratamento inteiro. Quando vai alinhando, você troca para outro, Isso, né? geralmente é usado de 15 em 15 dias, vai mudando essas moldeirinhas. Olha só que legal, eu achava que era mensal já, olha só, né? Mas vamos lá, tem mais coisa pra gente saber aqui, que é o seguinte, doutora, eu quero saber qual que é a diferença entre o dentista e o ortodontista. Tem alguma diferença grande assim? Joia. O dentista ortodontista, né, nada mais é que um dentista também, né, só que é uma especialidade a mais a odontologia. Assim como tem o ortodontista que mexe com os implantes, né, tem o ortodontista que é especialista nessa parte de aparelho e alinhamento dental.
Então tem essa diferença, né? O dentista é um pouquinho mais geral ali e o especialista, no caso em ortodontia, vai cuidar especificamente do alinhamento dos dentes, é isso? Exatamente, que nem médico. E nem médico, tem as diferenças também, gente, não é tudo a mesma coisa não. Deixa eu ver aqui, vamos seguir também. Eu sei que tem vários tratamentos ortodônticos aí, você pode falar um pouquinho mais quais são, como eles funcionam? Joia, como que funciona? A gente tem aparelhos para diferentes idades, né? Então, uma criança que chega lá não é o mesmo aparelho de um adulto. Geralmente, a criança, a gente trabalha no osso dela, que é um ser ainda em formação, em crescimento. E o adulto, além de trabalhar no osso, a gente trabalha também com o posicionamento do dente. Entendi, né? Tem mais alguma outra diferente, assim? Não, seria mais coisas de idade exatamente. Mesmo, né? Depende da pessoa também, da idade da criança ou do adolescente. Seria a idade e os aparelhos em si, né? Que você já até citou também exatamente. Aqui. Você vai olhar ali e vai perceber como a idade da pessoa tem a ver com tal aparelho também, tal momento de usar cada coisa. Exatamente, cada aparelho tem um momento e uma indicação. É aquela coisa, né, gente? A gente não é todo mundo igual. Então, cada um tem um tratamento específico, não dá pra generalizar. E agora vem a minha dúvida também. Como uma pessoa, essa aqui é mais relacionada a mim, né? Que eu fico assim, quero saber como uma pessoa pode saber, assim, se ela vai precisar de uma intervenção de um ortodontista. Tem uma avaliação e tal, mas assim, como ela sabe? Eu acho que eu preciso buscar, porque eu acho que eu preciso de um ortodontista, um aparelho. Perfeito. Muitas pessoas chegam lá com uma visão errada, achando que o aparelho é só por motivo estético, e apenas isso. Mas não, o aparelho, ele interfere e melhora também na fala, ele melhora na mastigação, ele melhora estalos no ouvido. Às vezes a pessoa não mastiga bem, não encaixa uma mordida com a outra, ela nem tá sabendo disso, desenvolve uma dor de cabeça, dor na nuca, estresse à toa. Eu não sabia. Pode verdade. dar até dor de cabeça também. Pode, tudo por conta da mordida tá encaixada errado. Entendi. Eu sempre vejo muita gente assim, que no caso tem aquela, na hora de mastigar, ou às vezes até falando mesmo, tem alguns estralos na mandíbula. O uso de aparelho pode ajudar, se for o caso? Joia, dependendo do caso, pode sim, e o ganho pode ser bastante satisfatório. Só que depende do caso, a gente precisa de um planejamento para ver o quanto esse aparelho vai interferir de maneira positiva. O fato é que melhora. Sim. Sim, né? Sempre qualidade de vida, né? Porque eu vejo bastante gente reclamando, assim, e não sabe, às vezes, é porque eu tenho ATM, não sei o quê, mas não busca também, faz aquele autodiagnóstico, né? O ideal é sempre procurar, talvez, um dentista ou outro médico para avaliar, né? Exatamente. Eu falo de exames porque, às vezes, a pessoa tem um desgaste na cartilagem, então, por mais que a gente coloque aquele dente em posição, não vai ter melhora. Então, a gente já consegue planejar isso e trabalhar com mais profissionais para poder resolver não só a posição dentária nesse caso, né, mas também essa parte que a pessoa precisa. Chega mais na Rádio Pop. Estamos de volta com o nosso Chega Mais e hoje com a doutora Maiara Siqueira a gente está falando aqui sobre ortodontia, né, aparelhos dentais. E antes de eu falar aqui as perguntas, eu sei que chegou aqui um elogio para você, doutora. Aí sim. A Helena, ela é aqui do Potim e falou assim: Gabi, a doutora é uma belezinha, ainda não fiz o meu tratamento, em breve eu vou fazer. Eu fui fazer a minha avaliação e amei, ela dá uma segurança, principalmente para quem tem medo de dentista igual eu. Olha só que elogio, doutora. Muito obrigada, Helena. Vai ser um prazer te receber lá novamente. Olha só, e ela falou assim que ainda tem uma facilidade de pagamento. Olha só, fez a maior propaganda aqui pra doutora. Helena, um beijo pra você, obrigada pela sua mensagem também. Mas vamos voltar aqui, a gente tá falando sobre aparelhos, mas eu quero saber, assim, tem uma causa mais comum pros dentes tortos? Joia, a causa mais comum, infelizmente, é a genética. Ai, meu Deus do céu. Eu pensei que você ia falar chupeta, mas Não, a genética é o pior, porque infelizmente se seu pai e sua mãe têm dentes tortos, provavelmente o filho também vai ter dentes tortos. É lógico que a chupeta, os hábitos pioram o que a genética já traz. Então, se a criança tem a predisposição genética e ainda usa
chupeta, o dedo, daí vai piorar um pouquinho mais. Pode deformar ainda mais, né? Piorar um problema que já é existente. Exatamente. Nossa, eu nunca imaginei que assim tava ligado, tipo hereditário, então. Se sua família tem ali os dentinhos que já não são certinhos, o seu pode ser também. Infelizmente. Gente do céu. Ai, gente, vamos lá, genética ajuda todo mundo aí, né? Doutora, e também assim, com que idade a criança pode começar a usar aparelho? Porque, né, a gente falou até dos dentes tortos por conta de chupeta, por conta de dedo. Tem uma idade que ela pode começar? Porque às vezes eu penso assim, pode ser muito cedo e não dá resultado, mas mais tarde até dá. Mas a primeira idade que seria o ideal para a criança usar aparelho? Joia. A criança, ela pode usar aparelho assim que ela tiver com todos os dentinhos de leite na boca. Lembrando que esse aparelho vai ser um aparelho ortopédico. O que é um aparelho ortopédico? Ele trata mais a parte óssea da criança. Porque esses dentinhos podem até ser melhorados um pouco com o aparelho ortopédico, mas são dentinhos que a criança vai perder. E depois o permanente ele vai ter uma possibilidade maior de nascer na posição correta por conta desse aparelho usado antes. Olha, então, eu até ia falar, eu achei assim, dente de leite não deve colocar o aparelho, porque depois vai cair mesmo, vai substituir. Então, sim, com dente de leite já pode ser usado. Sim, só que não é o mesmo tipo de aparelho, não é um aparelho colado. Tem aparelhos ortopédicos colados, mas não é aquele aparelho que a pessoa está acostumada a ver, que troca borrachinha, esse é só para dente permanente. Tem aqueles móveis também, a criança pode usar? Seria esses móveis mesmo e tem esses móveis também de maneira fixa, né? A gente vai avaliar certinho e vai ver, porque tem criança que tira, né? Eu não sabia Daí também. a gente... Estou aprendendo horrores aqui, porque, olha, de dentes aí eu não tô entendendo nada, viu? Porque assim, eu já conheci crianças que usavam esse aparelho de retirar mesmo, né? Dormia com o aparelho, por exemplo, e tirava de manhã, continuava o dia, chegava um certo período, colocava de volta, mas tem a possibilidade de fixar também, então. Tem alguns aparelhos desse que são fixos, né? Só que eles só trabalham com a parte óssea mesmo. Mas é utilizado mais para criança que ela não coopera com o tratamento. Entendi. É porque criançada é difícil, a gente sabe, né? Vamos lá também, depois de adulto, o uso do aparelho ainda pode ser benéfico ou não mais, né? Por quanto tempo uma pessoa pode usar o aparelho? Joia, eu tenho uma paciente lá que até ela já recebeu alta. Ela tinha, acho que na faixa de 60 anos, se eu não me engano, e incomodava ela o dente no céu da boca. E a gente pediu os exames, estava tudo em ordem e eu trouxe para ela esse dente. Ela ficou muito feliz depois, no final do tratamento, que era algo que ela tinha deixado de sonhar. Olha só, então 60 anos, gente, não Isso, tava tudo bem, o osso estava perfeito, a raiz do dente estava ok, então... É possível fazer assim. Aí, qualidade de vida, né? A pessoa quis e teve a possibilidade de te conhecer e conseguiu fazer isso. Que legal. Então, não tem exatamente idade, né? Não, tem muito a ver com a saúde, né? Se a saúde estiver ok, a saúde do dente, do osso em geral da pessoa, né? Daí, tudo bem a gente ir pra frente com o tratamento. Entendi. Mas tem também, assim, um tempo que a pessoa pode usar o aparelho, por exemplo, tem um prazo, assim, ela não pode usar mais do que isso, ou ela tem que usar no mínimo isso? Existe isso? Olha, existe, só que é o seguinte, a gente tem que fazer o planejamento certinho, né? Com o planejamento a gente consegue ver, estipular mais ou menos quanto tempo a pessoa vai ficar com o aparelho. E o ideal é que a pessoa cumpra aquele tratamento, porque tem muita gente que desiste, depois volta a colocar de novo o aparelho, isso daí faz mal. Porque quanto mais a gente mexe com a estrutura do dente, com o osso, esse dente ele pode sofrer reabsorção, então tem malefícios que causam se a gente continuar com um tratamento inadequado. Então a gente tem que fazer direitinho, né? Exatamente, o legal é fazer certo. Hoje mesmo eu até vi um vídeo lá no Instagram, no Reels, né? Que uma pessoa tava lá toda triste porque ela usou o aparelho por um período de tempo e depois de um outro período o dente começou a separar na frente de novo. Talvez seja porque ela não cumpriu exatamente o tratamento como ela deveria, né? Ou então ela cumpriu como ela deveria, só que ela não usou as contenções depois no final do tratamento. As contenções é muito importante a pessoa usar pra gente ter uma longevidade do tratamento. Porque eu gosto de até brincar com o paciente, uma criança ela tem mais osso, né, do que um idoso. Então a gente caminha para ganhar osso e depois a gente caminha para perder o osso que a gente ganhou. Sim.
nessa remodelação óssea, o osso, o dente, ele tende a voltar para a posição que era antes. Então, tem que usar a contenção certinha, conforme a orientação, para não ter problema. E o que seriam essas contenções? Como ela funciona? São como se são aparelhinhos móveis, né? No caso da parte superior, né? Ela pode ser feita ou em formato de placa de bruxismo, né? Ou a contenção que ela pega o céu da boca e é um arquinho que fica na frente. E na parte de baixo ela é feita de maneira fixa. Entendi. Então tem isso que além fez o tratamento ali com o aparelho fixo, depois tem que usar isso para não ter mais problemas. Isso, é fundamental o uso das contenções. Olha só, e já que você falou de bruxismo, também tem essa placa, como é que ela funciona? Porque eu sei que o bruxismo, por exemplo, quando a pessoa está dormindo ou quando ela está por muito estresse, ela acaba, né, forçando os dentes um contra o outro, né? Fecha a boca com muita força e isso pode desgastar os dentes. Como é que funciona essa placa? O bom da placa de bruxismo, né, se ela for usada como contenção, é que ela previne o bruxismo, né, o desgaste do dente em si, causa um relaxamento da musculatura e mantém os dentes na posição final do tratamento. Então, é bem interessante. Ela é uma plaquinha, como você pode descrever como assim, é que ela é? É uma plaquinha transparente, ela é feita ou de acetato, né, ou de resina, dependendo do material, dependendo do paciente também, que a gente estipula, e costuma ser transparente. Como se fosse esses aparelhos que a gente falou, mas tem a especialidade dele, no caso. Isso mesmo. Entendi. Então vamos mudar aqui para a próxima pergunta, porque eu já vi assim muita gente que sofreu usando aparelho, né? Pode causar dor o aparelho, né? Tive uma pergunta dessa hoje, antes de sair do consultório para cá, a paciente perguntou para mim, nossa, mas dói, porque eu vejo muita gente reclamando. Eu gosto de brincar, né? Eu até falei pra ela, né, que a dor varia de pessoa para pessoa. Então, tem paciente que ele coloca o aparelho e não vê a hora de tirar. E reclama o tratamento todo. E tem pacientes também que colocam, não reclamam de nada. E segue a vida. E os pacientes normais, eles só reclamam a cada troca do arquinho, que o arco geralmente vai engrossando gradativamente. Então, os 3 primeiros dias eles costumam... Bem incômodo, né, exatamente. Pra pessoa. Então, varia de pessoa para pessoa, mas assim, se ela tem dor, né, quando faz o uso, tem alguma maneira dela amenizar? O que ela pode fazer se ela sentir muita dor? Joia, o que eu explico pra pessoa, né, é que depende dessa dor. Se ela tiver com dor porque o aparelho tá cortando ou machucando, lá no consultório a gente fornece a cerinha, né, que é um material que ela coloca no aparelho, então ele para de machucar, fornece mais comodidade, né, pro uso da pessoa. E também como a pessoa vai cuidar desse aparelho também muda bastante. Porque tem que ter bastante cuidado, né? Exatamente. Não é só colocar ali, a gente tem que prestar atenção, principalmente em higiene também, né? Mas essa da higiene, eu vou agora. Eu quero saber para uma pessoa que precisa fazer uso do aparelho, quais os cuidados de higiene que tem a necessidade de fazer, né? Essa pessoa colocou o aparelho, mas e aí? E a higienização? É diferente de quem não usa? Como fazer isso? Olha, é diferente sim. Eu tenho pacientes que a escovação continua impecável mesmo com o aparelho, ele consegue controlar, e tem pacientes que precisam de acessórios a mais na hora da higienização para poder ter uma higiene adequada. Então a gente conta com passa-fio, que é um produto que compra na farmácia mesmo, que a gente consegue estar passando esse fio dental de maneira adequada no dente. Tem até escova ortodôntica, pasta voltada para isso, e a pasta tem uma quantidade de flúor a mais nela. Então é bem legal. Então tem esses produtos específicos também para ajudar. Isso. Né? A escovação tem que ser impecável, eu acredito, Sim. né? E para passar, tem gente que tem dificuldade para passar o fio dental por causa do aparelho? Tem sim. Tem gente que tem dificuldade de tratamento todo, mas a gente vai com calma, paciência, vai ajudando, né? Pra pessoa poder se adequar ao novo na boca, né? Sim, né? Então, mas também, claro, pode contar com a doutora Maiara Siqueira, né? Tiver dúvidas também, se pode mandar pra gente e pode mandar também. Tem algum número que pode mandar pra você? Pode mandar lá no WhatsApp nosso, né? É 12 99665 2101.
Lá, a Juliana, nossa secretária, né, ela vai atender você com o maior carinho do mundo e vai me passar as perguntas para eu poder te responder. Legal aí, gente. E também já aproveita, marca a sua avaliação com a doutora Maiara Siqueira, porque você viu o depoimento da Helena aqui, né? Só elogios, se sentiu super segura e olha que a Helena tem medo de dentista. Então conheça lá, como é que é o número? 12 99665 2101. É hora mais! E a gente tá chegando aqui no finalzinho do Hora Mais de hoje e a gente entrevistou a doutora Maiara Siqueira. Doutora Maiara, quero te agradecer aqui, foi muito produtivo. Você viu que muita gente que mandou mensagem elogiando o seu trabalho. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço todo mundo por todo o carinho e por mais uma oportunidade, né? Doutora Maiara, passa aqui pra gente o endereço do seu consultório. Joia, fica na Avenida Antônio Samaá, número 51, Jardim São Paulo. Aqui em Aparecida Aqui em mesmo. Aparecida. Então, qual que é mesmo? Avenida Antônio Samaá, número 51, Jardim São Paulo. Isso aí. Então, você que tá afim de marcar aí a sua consulta, a sua avaliação, manda também, pode ser o WhatsApp, né? Pode sim, ou então chamar no direct, no Instagram ou Facebook, né? O WhatsApp nosso é 12 99665 2101. E o Instagram é doutora.maiara Siqueira, né? Isso mesmo. Lembrando, gente, que o Maiara é com Y. Não vai Isso, pesquisar por com favor. I, que daí não dá, né? Mais uma vez, doutora, brigadíssima pela sua participação. Imagina. Um ótimo trabalho que você vem sempre fazendo. E olha, gente, mês que vem a doutora Maiara tá de volta aqui com a gente. Porque, olha, tem bastante dica que a gente não consegue falar tudo numa entrevista só, né? Ah, com certeza. Odontologia é um ramo bem grande, né? E bom também, né? A gente tem que manter a Joia. saúde e também começa pela boca. Doutora, obrigada por mais essa entrevista. Imagina, eu que agradeço.